A farmácia popular, que distribui gratuitamente remédios para as doenças mais comuns, foi criada em 2004. Para fazer um balanço deste projeto, o Cidadania recebe o diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde, Dr. José Miguel do Nascimento Júnior. Muito obrigado pela presença no nosso programa. Prazer estar com vocês. E, doutor José, a gente passa pelas farmácias e vê lá remédio grátis, né? E a gente fica curioso, né, de saber o que é isso. E a gente, em contato lá com o assistente, lá a pessoa que está em contato com você, ela explica mais ou menos o que é. Mas eu gostaria de saber como é que funciona esse sistema, porque acho que imagino que todo brasileiro, quando passa por uma farmácia, se lembra, né, se pergunta como é que é isso, né? Isso. Então, o Programa Farmácia Popular do Brasil, ele foi instituído pelo governo federal no ano de 2004. No primeiro mandato do presidente Lula, se instituiu o programa e se estabeleceu a partir dali uma rede de farmácias públicas, abertas em parceria com governos municipais ou com governos estaduais e até com instituições filantrópicas, hospitais filantrópicos. Essa rede de farmácia popular, construída naquele momento, em 2004, ela nasceu oferecendo medicamentos de baixo custo, até 90% de desconto. A operação logística dessa rede de farmácia, que hoje conta com 558 unidades em todo o Brasil, elas estão espalhadas em 441 municípios brasileiros. Hoje, os medicamentos já são um pouco mais, são 113 medicamentos, e as pessoas, então, de posse da sua receita, da sua orientação médica, adquirem esse medicamento no farmácia popular da rede própria. Esse projeto ele foi ampliado em 2006. Em 2006 nós fizemos uma parceria com o setor privado, ou seja, com as farmácias e drogarias já estabelecidas no cenário do varejo farmacêutico. E essas farmácias então passaram a oferecer, em 2006, começou somente com medicamentos para hipertensão e diabetes. Aí ao longo do tempo o Ministério foi ampliando os contraceptivos, os medicamentos, né, que são os anticoncepcionais. Depois fomos ampliando para medicamento para dislipidemia, né, para colesterol alto. E hoje nós temos medicamentos para asma, rinite, glaucoma, Parkinson, fraldas para os idosos acima de 60 anos. Então é um programa que nas drogarias conveniadas também se oferece o medicamento. A partir de fevereiro de 2011, hipertensão e diabetes são gratuitos, tanto na rede própria, lá nas 558, quanto hoje são mais de 20 mil farmácias privadas credenciadas no Programa Nacional. E a hipertensão e diabetes são medicamentos que são gratuitos. Esse ano nós implementamos, a partir de junho, a gratuidade para os medicamentos da asma. E aqueles, então, que ainda não estão na gratuidade, as pessoas pagam 10% do valor de referência que o Ministério da Saúde atribui como sendo o valor de remuneração dele para o proprietário da farmácia, para o farmacêutico. Então, é um programa que nasceu nessa lógica, não há nenhuma burocracia, né, não há cadastro desses usuários, não há pedidos de comprovação de renda, basta tão somente que esse indivíduo tenha uma receita médica válida, que os medicamentos prescritos sejam os medicamentos que o farmácia popular estabelece, e o seu CPF estando válido, um documento com foto, ele pode retirar esse medicamento durante 4 meses, posteriormente vai ter que retomar a receita. Então é um processo que o próprio sistema automatizado gera esse cadastro de pacientes e gera as contas do que ele tem que pagar, do que o governo federal paga, né? E é importante dizer que não é gratuito, quer dizer, é gratuito para as pessoas, mas é o investimento, é o retorno do imposto, né, do imposto que nós brasileiros pagamos, né, quando a gente paga imposto de renda, quando a gente faz os recolhimentos dos impostos que a gente, ao adquirir bens de consumo, o imposto está ali atribuído,
né? É o dinheiro do seu imposto retornando para você com uma prestação de serviço. Então, mas o Ministério da Saúde, ele compensa as farmácias, especialmente as privadas, não é isso? Com a diferença entre o preço vendido ao consumidor e o preço, enfim, de mercado. Correto, não é isso? correto. Naquilo que é gratuito, a farmácia não pode cobrar nada além do usuário, porque o Ministério já paga o 100%, né? E naquelas doenças em que glaucoma, rinite, os medicamentos para Parkinson, dislipidemia, nós pagamos 90% do valor de referência e o usuário vai pagar a diferença para o valor de venda. Agora, pelo que a gente sabe, o programa começou com uma lei de 2004 que concedia à Fiocruz, né, Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, a possibilidade, a obrigação de distribuir remédios para, enfim, para a população. E depois foi criado o programa de farmácias populares, né? Em que consiste, então, quer dizer, esse remédio que é distribuído ou gratuitamente ou por baixo custo, ele é necessariamente da Fundação Oswaldo Cruz ou não? Como eu falei inicialmente, de 2004 até 2006, só tinha o que nós chamamos de rede própria, que é este operado pela Fiocruz. A Fiocruz tem e administra ela mesma em torno de 40 farmácias. Como são essas farmácias farmácias próprias que o senhor chama? São unidades, em que consiste? São unidades físicas que têm um layout padronizado, cores padronizadas, ambiente de recepção padronizado, ambiente de acolhimento do usuário padronizado, com cadeiras para sentar, com guichês de atendimento individualizado. Então, foi montada uma estrutura física de farmácia rede própria. Então, a Fiocruz ela é a responsável por adquirir os medicamentos, enviar os medicamentos para os municípios que são parceiros do programa, repor os estoques de acordo com as vendas. Né? As vendas, os municípios depositam para a Fiocruz para que o fluxo de caixa permaneça e fazer a operação logística pela Fiocruz. Nós, no Ministério da Saúde, damos R$10 mil todo mês para que o município, como um auxílio, um incentivo para manutenção, eventualmente de aluguel, energia, custos indiretos, né, para que o município possa ter o benefício da oferta do programa, né, e minimizar os custos dos municípios, não com o medicamento, mas com os custos indiretos de, eventualmente, telefone, energia, água e assim por diante. Então, a lei, em 2004, fez com que a Fiocruz pudesse, adquirir e vender, comerciar medicamentos. Em 2006, né, por regulamentação daquela lei, se instituiu a rede privada. Então, cada drogaria privada, cada farmácia privada, adquire os medicamentos da sua cadeia logística, dos seus distribuidores. No processo privado, o Ministério não tem, nem nós, nem a Fiocruz, nenhuma responsabilidade sobre aquisição e distribuição. A vantagem deste programa é que, pensando hoje, eu tenho 558 unidades em 440 municípios. Na rede própria, são mais de 20 mil farmácias em 3.378 municípios. Então, cada drogaria espalhada no interior do Brasil adquire ou da indústria ou do distribuidor, então é ele que se responsabiliza por isso. E tem um sistema de informação que gerencia esses processos e o Ministério da Saúde, ao final do mês, totaliza, contabiliza isso para fazer o pagamento para as drogarias. Qual é a diferença desse projeto, desse programa, para o Saúde Não Tem Preço? Que a gente vê também nos documentos do Ministério e a gente vê, às vezes, em discursos de senador, do próprio ministro. Qual é a diferença para esse projeto Saúde Não Tem Preço? Com a presidenta Dilma, o Saúde Não Tem Preço é uma marca dentro do Farmácia Popular. O Saúde Não Tem Preço significa que os medicamentos são gratuitos. Então, se você tem o grande guarda-chuva, que é o Farmácia Popular, e ele tem dentro dele o Saúde Não Tem Preço, que faz referência, então, a hipertensão, diabetes e asma, gratuito. Então, assim, não tem preço, não tem custo para o usuário. Então, é uma marca dentro do Farmácia Popular. Ah, tá. E é possível medir os resultados dessa política, digamos,
baixou o nível de pessoas com problema de colesterol, baixou o nível de pessoas com problema cardíaco, com problemas, enfim, das enfermidades que o senhor mencionou? É possível medir os efeitos do projeto? Nós estamos muito felizes com os resultados obtidos com o Saúde Não Tem Preço, particularmente na hipertensão e diabetes, porque a curva do número de pacientes, de indivíduos internados no Brasil por diabetes e por hipertensão, quando eu comparo o ano de 2010 com 2011, vamos lembrar que a gratuidade em 2011 entrou em fevereiro. Então eu tive praticamente o ano inteiro de gratuidade. Nós triplicamos o número de pacientes dentro do Farmácia Popular, dentro do Saúde Não Tem Preço. Nós tivemos 11 mil internações a menos em 2011, diabetes representando 8.500 e hipertensão 8.500 e diabetes quase 3.000 internações a menor. Eu fiz um levantamento essa semana, vendo se isso se manteria, e há uma tendência que agora em 2012 vai reduzir também em relação a 2011. Então é um fato novo porque na série histórica você tem um número de internações crescente e quando você coloca na linha do tempo a gratuidade do medicamento, que é um elemento importante para o controle dessas doenças, que os pacientes têm que fazer uso permanentemente, a gente comemora então, né, um vínculo da redução da internação com a gratuidade. Nós esperamos em 2013 olhar para o processo da asma, que iniciou agora em junho, e poder ver também que em asma, eventualmente, vai ter também uma redução do número de internações. Então tem esse momento de redução do número de internações e tem um outro elemento que para nós é muito importante, que é a ampliação de acesso. Né? Eu tive de janeiro de 2011 até setembro, mês passado, de 2012, nós quadriplicamos o número de usuários de medicamentos dentro do Farmácia Popular. Então é possível prever que esses números tendem a aumentar, quer dizer, o número de pessoas, o número de que o sistema público deixa de internar. É possível que com o aumento, com a ampliação do projeto? Esperamos que isso se comprove, que essa causa e efeito seja possível conectar. A gente está olhando e dizendo o seguinte, olha, há indícios, é possível que uma das razões seja o acesso gratuito ao medicamento. Então isso aí, os pesquisadores, enfim, as pessoas que comandam e pensam a questão de pesquisa no Brasil, pesquisa em saúde, vão ter um elemento importante para comprovar a tese ou não, mas há uma tendência de que isso esteja atribuído à gratuidade dos medicamentos. E, doutor José Miguel, qual é o futuro desse projeto? O futuro é a ampliação do número de pessoas atendidas, a ampliação do número do espectro de medicamentos que vão ser oferecidos. Qual é o futuro do Farmácia Popular e do Saúde Não Tem Preço? O que nós imaginamos na linha do tempo é que, obviamente, mais pessoas sejam atendidas, mais pessoas se beneficiem do programa Farmácia Popular. A tendência é uma tendência crescente, mês a mês a gente tem maior número de transações, maior número de indivíduos novos acessando o programa, então é uma tendência importante. Nós já vimos nos últimos anos incrementando mais doenças sendo cobertas no Farmácia Popular, para doenças que já estavam cobertas, outros medicamentos para cumprir aí a linha de cuidado dessas doenças. Então há uma expectativa, um planejamento de que nós possamos, em 2013, ter uma oferta maior dentro do programa. Então isso ainda depende das análises finais do Ministério da Saúde, que tem a ver com o impacto orçamentário e oportunidades do lançamento. É um processo que, como é um programa muitíssimo bem avaliado pela população, o Ministério da Saúde, nosso departamento, tem um cuidado muito especial e pensando sempre que qualquer lançamento, qualquer novidade, ele tem que ser garantido e sustentável durante todo o tempo. Então, não podemos correr na irresponsabilidade de fazer uma aventura com um programa que tem uma boa avaliação e as pessoas, quer dizer, gerar uma demanda que o governo não possa cumprir. Então, perde a credibilidade. Perde a credibilidade.
Bom, nós conversamos com o Dr. José Miguel do Nascimento Júnior, que é diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde. Dr. José Miguel, muito obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade. Presença. E no programa que nós discutimos a questão da distribuição de medicamentos a baixo custo ou a custo zero pelo programa Farmácia Popular. Se você tiver alguma observação, alguma crítica, alguma sugestão sobre este ou outros programas da TV Senado, pode acessar nosso site na internet, que é www.senado.gov.br/TV, ou então acessar por telefone o Alô Senado, que é 0800 61 2211. Muito obrigado, até o próximo Cidadania.